Bem-vindos, pessoal! Mais processos de zona de arrebentação. Estamos chegando ao final. Agora vamos falar sobre a circulação gerada por ondas, tá? A gente vai dividir em duas partes. Nessa primeira parte são 3 tipos de circulação que a gente vai ver. A gente vai falar sobre undertow, a gente vai falar sobre correntes longitudinais à costa e a gente vai falar sobre correntes de retorno. Nesse vídeo eu vou falar sobre as duas primeiras, undertow e correntes longitudinais, e no próximo vídeo a gente fala um pouquinho sobre correntes de retorno. Tá legal? Circulação é o último assunto aí que a gente vai falar sobre os processos de zona de arrebentação. Tomara que vocês estejam gostando. Vamos lá. Então, a quebra das ondas ali na zona de arrebentação acaba fazendo com que a energia das ondas seja transferida, a dissipação de energia que acontece com a quebra das ondas, faz com que essa energia seja transferida para a coluna d'água e gere movimentos, tá? E gere correntes. Então, quanto mais dissipação, mais transferência dessa energia vai acontecer. Então, quanto maior a reflexão da energia, ou seja, quanto menos dissipação, menos correntes vão ter. Então, essas correntes que a gente vai falar, já se subentende que elas são muito mais importantes em praias dissipativas do que em praias refletivas, né? Por quê? Porque elas acontecem devido à transferência de energia das ondas para a coluna d'água por conta da quebra das ondas. Assim, essencialmente, né? Então vamos falar, a gente tem, como eu já falei, a gente tem 3 tipos de movimento, né? A gente tem o undertow, as correntes longitudinais e as correntes de retorno. Undertow e correntes de retorno são correntes cross-shore, ou seja, elas são perpendiculares à costa. Correntes longitudinais são correntes paralelas à costa. Então vamos para o primeiro assunto. Undertow. O undertow é uma circulação que acontece perpendicular à praia, tá? Ali, bem na parte rasa da zona de surf, ali muito perto do espraiamento, tá? E é uma circulação que acontece essencialmente em praias dissipativas, tá? Com contornos paralelos e ondas incidindo muito paralelamente à costa. O que acontece? Existe um fluxo na superfície por conta do transporte em direção à costa, tá? Existe um transporte de água em direção à costa, aquele do setup, ele acontece essencialmente na superfície e para compensar esse fluxo, porque a gente viu que o setup ele tem um máximo, né? Ele tem lá um limite máximo que ele acontece. De alguma maneira, essa água que está sendo continuamente empurrada em direção à costa, ela tem que voltar ao oceano, tá? Então, aquele gradiente de pressão que acontece aqui do nível maior, ele tem que ser compensado de alguma maneira. A gente tem onda empurrando o tempo todo, mas se isso não for compensado, essa água vai até o infinito para dentro da costa, e não é isso que acontece. O que acontece? Quando chega um momento em que acontece essa circulação de retorno. A água não é corrente de retorno, tá? Mas a água volta pelo fundo em direção ao oceano, tá? Então, as ondas estão empurrando essa água em direção à costa, mas aí isso gera um empilhamento de água que vai acabar gerando uma circulação junto ao fundo de água voltando para o oceano, tá? Então, essa circulação aqui no fundo é o que a gente chama de undertow, tá? E aí o fluxo ele fica segregado, né? De um ponto para cima o fluxo é em direção à costa e de um ponto para baixo o fluxo é em direção ao mar. E isso aqui é o undertow, tá? Então, é um fluxo que meio que compensa aquele empilhamento de água aqui pelo setup, né? A gente tem o setup de ondas, mas a gente também tem empilhamento de água pelo vento, né? Que o vento também empilha a água e também pode ser chamado de wind setup. O vento também pode empilhar água na costa, gerar um gradiente de pressão que vai fazer com que
o vento está empurrando a água por cima e a água acaba retornando para compensar por baixo, porque senão esse aumento do nível se daria até o infinito, né? Então, esse fluxo de retorno pelo fundo que compensa o setup é o que a gente chama de undertow, certo? Ele é o mais simples. Ele é muito responsável por transporte de sedimento em direção ao mar, né? Essa região aqui da coluna d'água é uma região que está tendo um monte de quebra de onda, está tendo muito transporte, a gente tem muito sedimento de suspensão na coluna d'água. Então, essa corrente, ela é responsável por, assim como o backwash, né, por transportar bastante sedimento em direção ao mar. E, muitas vezes, ela é pontuada ali como um dos principais processos de erosão da praia em eventos energéticos. Quando a gente tem muita onda, a gente tem um empilhamento, normalmente tem onda e vento associada, né? A gente tem um empilhamento de água na costa bem importante, muita turbulência, muito sedimento de suspensão. O undertow é aquela correntezinha que leva esse sedimento em suspensão da praia em direção ao oceano. Ele pode também ser considerado um risco costeiro, porque muitas vezes um dos riscos costeiros das praias dissipativas, porque às vezes é um fluxo forte que pode acabar derrubando, destabilizando uma pessoa mais idosa, uma criança, uma pessoa com menos mobilidade, pode acabar sendo derrubada por esse fluxo e até se afogar. Então também é uma coisa importante. Certo? Esse foi o undertow. O próximo assunto são as correntes longitudinais à costa. As correntes longitudinais à costa também são muito importantes, né? Como é que são formadas as correntes longitudinais à costa? A gente está falando aqui da componente de onda, tá? Depois eu dou uma comentada que a gente pode ter vento junto nisso. As correntes longitudinais à costa, elas têm duas questões associadas às ondas que podem gerar essas correntes. Tá? A primeira é a incidência oblíqua. Lembram quando a gente falou de tensão de radiação? Então, quando a gente tem a onda incidindo paralelamente à costa, toda a tensão de radiação ela está em direção à costa. Se a gente tiver uma incidência oblíqua, a gente tem duas componentes da tensão de radiação, tá? Se a onda estiver chegando assim, a gente tem uma componente em direção à costa e a gente tem uma componente paralela à costa. Essa componente paralela à costa da tensão de radiação é a responsável por esse movimento da água aí na direção dessa componente, tá? Então, as duas componentes estão assim, a gente tem essa formação de uma corrente, a água é transportada nessa direção, tá? Lembram, né? A normal à costa, a componente do radiation stress a componente normal à costa é responsável pelo setup e a componente paralela é responsável pelas correntes longitudinais. Um dos responsáveis, né? Pelas correntes longitudinais. Tá? E aí, as ondas oblíquas vão acabar gerando correntes longitudinais na direção da propagação, né? Na componente longitudinal da direção de propagação da onda. Outra coisa que pode causar, que está relacionada às ondas e também pode causar correntes longitudinais, são variações no setup. Tá? Lembram que a gente pode... Lembram da refração? A refração vai fazer com que... Esse esqueminha é bem clássico da refração. Lembra, a gente tem promontórios, a gente tem refração e um aumento da altura de onda aqui, onde a gente tem convergência dos raios, e uma diminuição da energia de onda, a gente tem divergência dos raios, né? Isso vocês lembram, assunto da outra semana. Quando a gente tem um aumento da arrebentação, o que a gente tem quando a gente tem arrebentação maior? A gente tem um setup maior. Então, aumento do nível aqui vai ser maior. Quando a gente tem uma arrebentação menor, a gente tem um setup menor. Então, aqui a gente vai ter um nível de setup menor. Então, se eu fizer um corte assim, vamos fazer um corte assim, aqui no promontório eu tenho um nível maior. Se eu fizer aqui, ó, promontório,
promontório e baía, tá? Aqui no meio é baía, promontório, promontório. Aqui eu tenho convergência de onda, aqui eu tenho convergência de onda, aqui eu tenho divergência de onda. Então, eu tenho onda maior aqui, então mais, onda maior aqui, onda maior aqui, onda menor aqui. Então, eu tenho um setup maior aqui, um setup menor aqui e um setup maior aqui. Então, lateralmente, o que eu tenho? Gradiente de pressão. Então, se eu tenho gradiente de pressão, eu tenho uma corrente que vai ser da pressão maior para a pressão menor. Então, eu vou ter uma corrente longitudinal nesse sentido e outra corrente longitudinal nesse sentido. Aqui, ó, eu vou ter corrente longitudinal vindo daqui para cá e eu vou ter corrente longitudinal vindo daqui para cá. Captaram a mensagem? Ó, pequenos gafanhotos. Então, onde a gente tem convergência de onda, se a gente tiver variação lateral de setup, normalmente está relacionado à batimetria complexa, tá? Locais de convergência e divergência de ondas. Se a gente tiver essa variação lateral de setup, a gente vai ter a formação de um gradiente de pressão que vai ser responsável pela formação também de correntes longitudinais. Certo? Então, aqui acho que tudo isso que eu já falei. Variações no grau de exposição também, né? Lugares protegidos e lugares expostos também vão gerar variação de setup. Variações nos coeficientes de refração. E gradientes de pressão paralelos, né? Esses gradientes de pressão paralelos, por conta dessa variação no setup, vão originar correntes longitudinais também. Longshore currents, tá? Tá, LC. E aí aqui a gente tem uma equação para isso, tá? Essa equação, ela leva em consideração a incidência oblíqua de ondas e a variação de altura ao longo do setup, ao longo da costa, tá? Que é o setup. Então, no primeiro termo aqui, a gente tem, ó, o max é velocidade orbital, tá? Máxima. Então, a gente tem um termo, e alfa é o ângulo com relação à costa da incidência das ondas. Então, esse primeiro termo em vermelhinho aqui, que relaciona a altura de onda, né, que a velocidade orbital está diretamente relacionada com a altura de onda, e o ângulo de incidência, é o termo relativo à geração da corrente por obliquidade, né? Onda chegando oblíqua. Esse segundo termo aqui é o termo da variação de altura ao longo da costa, tá? Que a gente tem o atrito, o termo de atrito dele, que tem a questão do atrito com o fundo e atrito com a costa, tá? Um termo que fala da direção da incidência, que também vai fazer diferença aqui, e um termo da variação da altura da zona de arrebentação ao longo da costa, né? Esse delta Y aqui é ao longo da costa, tá? Também tudo relacionado com a altura da onda. Então, aí a gente tem a variação por setup, a corrente gerada por variação de setup e a corrente gerada simplesmente pela incidência oblíqua, tá? A gente pode ter duas situações, né? Dependendo da relação aqui da variação da altura de ondas. Dependendo da direção da variação do setup e a direção de incidência de ondas, né? A gente pode ter essa corrente gerada pela variação do setup, se ela for negativa, vocês veem que tem um menuzinho aqui, ela vai ser complementar a corrente por ondas oblíquas, tá? Se ela for maior do que zero, essa variação aqui ao longo da costa, elas vão ser duas correntes em oposição, que elas podem inclusive se anular, né? Elas podem ter intensidades próximas e a questão da variação do setup anular a corrente gerada por ondas oblíquas, se elas estiverem em direções opostas. E se não tiver variação do setup ao longo da costa, só a incidência oblíqua é responsável pela corrente,
certo? E isso a gente está falando só de corrente gerada por onda. A gente sabe que nessa mesma região, se a gente tiver vento importante soprando, a gente tem que ter um terminho aqui que vai ser relacionado com a velocidade média do vento incidente, tá? E essa corrente aqui, gerada pelo vento, da transferência de energia do vento por arrasto para a água que vai causar movimento, ela pode ser complementar às correntes geradas por onda ou em oposição às correntes geradas por onda, e pode inclusive anular ou inverter a direção dessas correntes se o vento for muito mais intenso do que as ondas, tá? Depende muito do lugar onde você está estudando. Aqui no cassino, a gente sabe muito bem que o vento ele é tão importante quanto as ondas ali na formação das correntes longitudinais, tá? Se a gente tiver um dia de onda muito pequena, às vezes é só o vento praticamente que está mandando. E muitas vezes não, a gente tem ondas grandes com uma inclinação grande, né? Quanto maior também a inclinação de incidência, mais importante vai ser também esse termo aqui das ondas oblíquas, né? E aí a gente tem situações que as ondas são muito importantes também. Mas o vento não pode ser esquecido, tá? E a gente tem também uma questão bem importante, que é a questão, ó, já tem aqui a gente já vem, ó, aqui tem um esqueminha da variação na velocidade da corrente longshore. Percebam que no meio dela é onde ela é mais intensa. Mas por quê? A gente está falando que essas correntes elas são geradas pela quebra das ondas, né? Então, pela dissipação, pela aquela transferência de energia da onda que acontece ali na dissipação para a coluna d'água, né? E aí aqui, ó, que a gente tem a praia, esse pontilhadinho aqui é a praia, aqui é a linha de quebra. Se a gente pensar só nisso, a gente esperaria que as ondas maiores, elas quebram no ponto de quebra. A partir dali, elas começam a diminuir de altura. A gente já falou sobre isso, né? Então, a maior energia deveria estar exatamente no ponto de quebra e essa energia ir diminuindo em direção à costa. Mas existe uma questão que é a turbulência. A turbulência que acontece lá no ponto de quebra, ela acaba perdi a palavra. Perturbando essa corrente e ela não consegue, ela acaba não tendo essa máxima expressão aqui na forma de corrente exatamente na linha de quebra. A linha de máxima corrente acaba ficando deslocada um pouco além do ponto de quebra, onde a turbulência já não é tão grande e o fluxo consegue se formar de maneira mais constante, né? Então, ao invés de ter esse perfil aqui esperado, tipo de onda maior para onda menor, né? E aí toda a corrente se formando, a gente tem, por conta da altíssima turbulência que tem ali bem no ponto de quebra, a gente tem um perfil um pouquinho diferente das correntes longitudinais. Esse perfil é clássico, elas são praticamente todas assim, tá? E aí a gente tem, quando a gente tem, por exemplo, aqui no cassino, que a gente tem um perfil, peraí, percebem que eu sinto falta da lousa, né? A gente tem bancos, por exemplo, 3 bancos, tá? Aí a primeira onda vai quebrar aqui, em cima desse banco. Aí a gente vai ter uma corrente longitudinal bem importante nessa cava. Depois a gente tem os bores se reformam e a gente tem uma outra quebra aqui. E aí a gente vai ter vai ser outra corrente longitudinal. Ela vai ter um outro pico desse de corrente longitudinal. A corrente longitudinal vai crescer aqui, vai ser mais baixa aqui, vai ser mais forte aqui, vai ser mais baixa aqui, vai ser mais forte aqui. Então, nas cavas, que é onde a gente tem menos turbulência, porque a quebra ela acontece preferencialmente em cima dos bancos, é onde a gente vai ter um desenvolvimento preferencial da corrente longitudinal. E lembrando que quanto mais profundo, maior vai ser a arrebentação, também mais intensa vai ser essa corrente. Aqui nesse caso é como se a gente tivesse só um banco e só uma linha de quebra, e aí a gente tem a corrente
acontecendo aqui nessa região, tá? Como se fosse só o primeiro aqui, assim. Só a quebra acontecendo só aqui e aí a corrente longitudinal aqui. Certo? Então, a turbulência no ponto de quebra, né, faz com que tenha esse deslocamento do ponto de maior velocidade da corrente, né? A diminuição ao longo da costa, né, faz com que diminua também as correntes ao longo perto da costa. E também o atrito, né? Quanto mais raso, maior o atrito também vai ser um sumidouro para a energia dessa corrente, o atrito com o fundo perto da costa. Certo, pessoal? Eu acho que a gente... não acabamos nada, estou enganado. Então vamos dar mais uns exemplos agora. Esse exemplo aqui é um exemplo teve um experimento aqui no cassino, a gente vai falar bastante sobre ele, foi um experimento que foi feito um monte de coisa, teve ondógrafo instalado, medição de corrente, medição de um monte de coisa ali na frente da EMA. Foi quando foram instaladas pela primeira vez as câmeras do Argus aqui no cassino, que ficaram instaladas até 2012, tá? Nesse caso aqui, a gente vai mostrar para vocês uma torre que foi instalada com muitos instrumentos de medição. Ó, a gente tinha 4 OBS, que são de sedimento de suspensão, 2 sensores de pressão e 5, eu acho que os EMs são os sensores de velocidade, tá? E aí aqui uma unidade para aquisição e transmissão dos dados. Então era uma torre enorme, cheia de coisa, que ficou fundeada, que ficou presa na arrebentação, fazendo um monte de medição por alguns dias, certo? Foi bem trabalhoso colocar, foi um processo tinha aluno da graduação ajudando, tinha técnico, tinha mergulhador profissional, o Lauro estava junto, um monte de gente, o pessoal gringo que veio fazer esse experimento aqui, o pessoal lá da Marinha Americana, tinha gente deles também, para fazer a instalação. Percebam que não foi fácil fazer a instalação, foi preciso jato de areia, foram fincados com estacas, já a torre, ela foi presa no fundo com um jato de areia, umas estacas, foi super difícil de colocar, tá? E aí, aqui é o Pedro Pereira, hoje ele é professor da UFSC, e o Rafael Guedes, hoje ele trabalha em empresa de consultoria na Nova Zelândia. Os dois eram orientados aqui do Lauro, eram meus colegas na época, eles eram bem mais velhos, eu estava no início da graduação, e o Rafa mergulhava, estavam ajudando ali no processo. Aqui mais ou menos como é que ficou alguns equipamentos, aqui a praia, tá? A estação da EMA, tinha alguns PUVs, que são velocímetros, tá? Ao longo do perfil, ó, essas bolinhas é onde tinha equipamento, tá? PUV, a torre e mais 2 PUVs e um ondógrafo lá no fundo. E aí aqui alguns resultados, deixa eu ver quantos dias foram, ó, de 25 dias, de 21 a 26 de maio, tá? Então aqui as medições da variação da altura significativa, aqui medição de período, e aqui ó, os EMs, que são o PUV de pressão e de velocidade orbital, para calcular as ondas. Os EMs da torre são os velocímetros para corrente. E aí aqui é o que a gente vê, ó, a corrente em azul é a corrente no cross-shore, no sentido cross-shore, tá? Velocidade de deslocamento de água no sentido perpendicular à costa. A linha aqui em vermelho é a velocidade no sentido paralelo à costa, tá? E aí a gente percebe que, ó, em negativos é correntes de sul para nordeste e positivos é correntes de nordeste para sudoeste, tá? Então a gente percebe que teve inversão da corrente, olha só. Aqui nesse ponto aqui, ó, a corrente cruzou o zero, foi ficando cada vez mais fraca, inverteu,
depois ficou muito fraquinho e depois inverteu de novo. Por quê? Por conta das variação também na altura e na direção das ondas incidentes. Tá? Então, a direção das ondas incidentes é que foi responsável por essa inversão aqui e depois o retorno da corrente. A gente teve uma corrente para sudoeste, teve uma inversão aqui, associado à diminuição na altura de onda e provavelmente tinha um ventinho nordeste, mas no geral a corrente estava para nordeste. Por quê? Porque essa ondulação maior aqui, ela estava vindo de sul. De sudeste, na verdade. Certo? Então, um exemplinho. E também associado às correntes longitudinais, a gente não pode deixar de falar que essas correntes elas são muito importantes no transporte de sedimentos. Esse transporte de sedimentos por essas correntes, que elas estão atuando ali na zona de surf, que é uma região que tem muita turbulência, como a gente já falou, tem quebra de ondas, então tem muito sedimento de suspensão. Então, o transporte, o principal modo de transporte aí ao longo da costa é o transporte pelas correntes longitudinais, né? Esse sedimento que é colocado em suspensão, que é trazido pelo backwash, que é trazido pelo undertow da face da praia ali para a zona de surf, ele é transportado lateralmente pelas correntes longitudinais. Esse transporte de sedimento a gente chama de deriva litorânea, tá? Então aqui alguns exemplos de como essa deriva litorânea pode ser afetada. Aqui, aquela história, vocês já devem ter visto isso em algum lugar, quando a gente constrói uma estrutura que é perpendicular à costa e que avança na zona de surf, a gente pode ter esse processo aqui, ó, de interromper a deriva litorânea e ter acreção de um lado e erosão do outro. Por que a gente está interrompendo a deriva litorânea? Porque a deriva litorânea é aquele sedimento que está sendo carregado pela corrente longitudinal que está acontecendo ali pertinho da costa. Esse sedimento que alimenta todas as praias, que chega e que sai, esse sedimento, esse transporte, ele acontece muito próximo à praia, na zona de surf. Por isso que se você constrói uma estrutura dessa, que está saindo da praia, indo em direção à zona de surf, a probabilidade de você barrar esse transporte de sedimento, o que vai acabar gerando um déficit de sedimento na jusante dessa estrutura que você está construindo, tá? Porque, ó, aqui a gente tem um desenho das frentes de onda chegando, a gente barra o que está vindo daqui, só que as ondas, elas continuam formando a corrente longitudinal, então vai continuar tendo corrente para cá e vai estar transportando esse sedimento, então vai ter erosão do lado de cá e acreção do lado de cá, mesma coisa que continua tendo erosão. Se tiver um campo gigante, a gente pode ter uma erosão e acreção ali é de infinito. Aqui é um caso de um inlet, né, de uma desembocadura fixada, como é o nosso moles da barra aqui. A mesma coisa, uma estrutura paralela, perpendicular à costa que acaba barrando a deriva litorânea e causando erosão do outro lado. Certo? Aqui exemplos, olha só. Mesma coisa, um mole, a deriva litorânea, vocês tentem entender ali de qual o sentido preferencial aí das correntes longitudinais desse lugar, né? Aqui da minha esquerda para a direita, né? A corrente longitudinal está vindo para cá, por isso o sedimento está vindo daqui para cá, e aí a gente tem esse mole aqui barrando esse sedimento. E a corrente continua sendo formada daqui para cá, e aí o sedimento está sendo só levado embora. Se a gente não tivesse esses moles, ia ter a transferência desse sedimento ao longo de toda a costa e a distribuição desse sedimento ao longo de toda a costa, e aí isso aqui provavelmente não ia ser tão grande, e isso aqui provavelmente não ia ser tão pequeno. Aqui um caso um terminal portuário lá em Fortaleza, né? Terminal do Mucuripe também, é uma estrutura que foi construída para gerar uma zona de proteção, tem um porto aqui, tá? Só que a corrente longitudinal era nesse sentido. Então, o que aconteceu? Teve uma super acreção aqui. Aqui é uma favela gigante, chama Titãzinho. Mais para cá,
é a Praia do Futuro, para quem conhece. E para cá tá o centro de Fortaleza, que aí tem erosão. E essa construção, essa estrutura, foi responsável por barrar todo esse sedimento da deriva litorânea que alimentava as praias do centro de Fortaleza. Então, tem erosão naquelas praias por causa disso. Se tiver que fazer engorde, outras coisas, questões associadas ali à mitigação dos processos de erosão. Certo? Aqui nos moles, os nossos moles de Rio Grande, Praia do Cassino, aqui a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Percebam aqui, ó, mole oeste, mole leste, Cassino, São José do Norte, Mato Grosso. Tá? Percebam que a gente tem aqui a conhecida curva, né? A gente tem uma acreção aqui do lado de Rio Grande dos Moles. É uma estrutura perpendicular à costa que vai muito além da zona de surf, né? A zona de surf tá aqui, ó. E os moles a zona de surf tem no máximo, sei lá, algumas centenas de metros. Os moles têm 4 quilômetros, né? Então eles vão muito além, é impossível ter transporte de sedimento por aqui, pelo menos por deriva litorânea. Aí aqui uma vista da curva, ó, a praia lá nos moles. Então isso aqui é acreção por conta dos moles barrando sedimento que vinha por deriva litorânea aqui de sudoeste para nordeste. Mas aqui na costa do Rio Grande do Sul a gente tem uma peculiaridade, porque como é que é o vento e as ondas? Porque as ondas também estão muito relacionadas com o vento, né? Então como é que são o vento e as ondas aqui no Rio Grande do Sul? A gente tem vento muito forte e ondas muito fortes vindo de sudeste, sul. Eles são muito intensos, só que eles são menos frequentes. E de nordeste a gente tem também bastante onda vindo nordeste aqui, né? A gente tem o sudoeste e o nordeste. A gente tem onda incidindo de nordeste e vento também de nordeste que causam também, eles são mais fracos, só que eles são mais constantes. Então, ao longo do ano tem mais onda e vento de nordeste do que onda e vento de sul. Só que as ondas e o vento de sul são muito mais fortes. O que acontece? Acontece que a gente tem um transporte bidirecional na costa do Rio Grande do Sul. Por isso que a acreção aqui no mole oeste não é tão grande, e percebam que tem uma pequena erosão aqui no mole leste, mas não é uma erosão assim absurda, e como não é um lugar urbanizado, não é uma coisa que incomoda. Por quê? Porque a gente tem transporte nas duas direções. Quando está ventando de nordeste e tem onda de nordeste, o transporte é de nordeste para sudoeste. Quando entra vento de sul, onda de sul, o transporte é de sudoeste para nordeste. Tá? Se somar tudo, o líquido num ano é de sudoeste para nordeste, por isso que tem essa acreção aqui. O líquido é de sudoeste para nordeste. Mas existe transporte na direção oposta, por isso que a erosão aqui não é tão grande. Tá certo? Então, na costa do Rio Grande do Sul, isso é importante vocês saberem, tá? Na costa do Rio Grande do Sul, o transporte litorâneo, ele é bidirecional, porque a gente tem dois sistemas preferenciais de vento e de ondas, que vão ser os geradores das correntes longitudinais que vão transportar o sedimento. A gente tem os ventos e as ondas de sul, sudoeste e sudeste também, que são mais intensos, mas são menos frequentes, e a gente tem ventos e ondas de nordeste, que são mais frequentes, mas são menos intensos. Então, no líquido, o líquido é de sudoeste para nordeste, mas tem bastante nos dois sentidos. E aí isso minimiza a erosão aqui no Mato Grosso, ali em São José do Norte, e também faz com que a acreção que a gente tem aqui no mole oeste também não seja tão absurda, tão pronunciada. Tá? E é isso então, ficamos por aqui. Tomara que vocês tenham gostado, tenham entendido. E na próxima aula agora a gente vai falar sobre o nosso último assunto relacionado ao processo de zona de surf, que são as correntes de retorno. Até lá, qualquer dúvida postem no fórum, não guardem para vocês. Fiquem bem, até a próxima.